Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Gostaria de agradecer ao Moondog 151 que já me enviou algumas histórias antes. Ele trouxe um caso interessante da Bélgica que quero que ouçam. Em 30 de dezembro de 2016, um caçador local passeava com seu cachorro em Buluai, Flandres Ocidental, Bélgica. O cachorro dele achou um corpo carbonizado em uma vala na estrada. Ele simplesmente achou que era uma carcaça de animal e foi para casa. Ele passou a noite inteira se questionando se era mesmo um animal ou um corpo humano. Então, para descobrir, ele decidiu ligar para a polícia logo de manhã, na véspera de Ano Novo de 2016. Quando a polícia chegou, havia animais subindo por todo o corpo que precisaram ser espantados. O corpo foi logo identificado como humano, mas estava quase irreconhecível. O torso estava gravemente queimado e o rosto irreconhecível, enquanto as mãos e os pés estavam em sua maioria intactos. Foi relativamente sortudo que a vítima usava um esmalte de unha muito distinto e um desenho especial nas unhas dos pés que a polícia acreditava que ajudaria alguém a se lembrar. Quanto à própria vítima, a polícia concluiu no local que provavelmente se tratava de um assassinato, devido às queimaduras e ao fato de ela estar com pouquíssima roupa. A polícia também não conseguiu encontrar nenhum isqueiro ou solvente, então isso os levou a concluir que a cena diante deles não era resultado de autoimolação. Além disso, só sabiam que era uma mulher e pelo estado de decomposição, provavelmente morta há algum tempo. Quanto ao assassino, com base no local, a polícia achava provável que o assassino fosse alguém da região que conhecia bem a área, como o corpo foi achado numa área bem isolada. Por fim, a polícia não recebeu nenhum boletim de desaparecimento, então eles não faziam ideia de quem era a vítima. Quando a polícia removeu o corpo do local e o levou para o necrotério, a autópsia começou em 2 de janeiro de 2017. O médico legista observou que havia várias fraturas no rosto da mulher, uma no crânio e outra perto da órbita ocular. A altura dela foi registrada em 1,44 metros, o que equivale aproximadamente a 1,42 ou 1,45 metros. Diziam que ela era jovem, com idade estimada entre 18 e 25 anos. Ela tinha sobremordida acentuada. Ela não carregava nenhum documento de identificação, bolsa ou carteira, apenas um colar, ao que parece. O que eles encontraram foi um pedaço queimado de plástico preto que provavelmente era o que restou de um recipiente, no qual ela foi colocada quando seu corpo foi incendiado. Com base no formato do crânio dela, o legista também determinou que a Jane Doe era de ascendência asiática. A primeira ideia da polícia foi que a vítima poderia ser Narumi Kurosaki, que era uma estudante japonesa que desapareceu na França em 5 de dezembro. A polícia raciocinou que o assassino poderia ter transportado o corpo dela através da fronteira para a Bélgica, para dificultar a ligação do corpo com ela e também com o assassino. No entanto, Narumi foi descartada muito rapidamente, voltando à vítima e especificamente ao seu torso queimado. Foi retirado um pedaço de tecido dos restos mortais da criança e, ao ser examinado de perto, era uma etiqueta de uma camiseta, e a marca era Mazikino, que só operava na Ásia. Ela também usava um relógio único fabricado no Japão, com apenas 1.300 unidades produzidas, e cada um deles só foi vendido no Japão. Com a etiqueta da roupa. Isso indicava que, em vez de ser uma local com ascendência asiática, ela provavelmente era da Ásia mesmo, seja como turista, estudante ou uma imigrante recente. A polícia contatou todas as embaixadas asiáticas na Bélgica, mas nenhuma relatou o desaparecimento de cidadãos. Eles então interrogaram funcionários dos escritórios locais de imigração e também dos centros de refugiados, mas infelizmente eles não puderam ajudar muito nessa investigação. A polícia entendeu que ela não havia sido dada como desaparecida ou tinha pouco contato com a família. A polícia iniciou buscas de porta em porta e perguntou aos moradores se conheciam a mulher. Mas Hilawai era uma comunidade pequena e rural,
Então nenhum dos moradores tinha visto mulheres asiáticas. A polícia então foi até salões de beleza e unhas próximos e mostrou o esmalte da vítima, mas ninguém o reconheceu ou se lembrou de tê-lo aplicado. Grandes fazendas de cogumelos próximas também contratavam muitos trabalhadores imigrantes asiáticos. A polícia foi aos locais e perguntou se algum funcionário faltou ao trabalho. Todos os funcionários asiáticos foram identificados, mas isso não ajudou na investigação. Prosseguindo as investigações, a polícia foi às ruas interrogar trabalhadoras do sexo locais, outro setor com muitos imigrantes asiáticos. Mas isso também não adiantou. Eles também foram a vários restaurantes asiáticos, como tailandeses e chineses, mas nenhum funcionário estava desaparecido. Analisaram o DNA dela, mas não tinham pistas para comparar. E a Bélgica não tinha seu próprio banco de dados de DNA. Então as amostras foram enviadas para os bancos de dados de outros países vizinhos. Mas novamente não houve sucesso. Enquanto a polícia seguia pistas em vão, peritos forenses examinavam os restos da parte infantil do corpo em busca de mais evidências. Sob o corpo encontraram feixes de jornais queimados e encharcados de solvente. Alguns jornais ficaram intactos e ainda podiam ser lidos. Isso acabou sendo o mais útil de tudo porque, pelo que restou, a polícia conseguiu ler. As manchetes identificaram que o jornal era uma publicação holandesa chamada Metro e que o artigo foi impresso em 21 de novembro de 2016. Portanto, a Jane Doe deles provavelmente encontrou seu fim em algum momento do dia 21 de novembro. Isso foi ainda mais confirmado quando a polícia analisou as larvas em seu corpo, o que corroborou o que o jornal os levou a suspeitar, que o momento da morte foi aproximadamente em 21 de novembro. Mesmo com essa pista, não ajudou a identificá-la. Então, em 7 de fevereiro de 2017, assim que a polícia terminou de criar a reconstrução facial, eles publicaram avisos ao público em toda a Bélgica. Eles perguntaram se alguém reconhecia o rosto dela, algum de seus pertences, o esmalte de unha, e se alguém viu algo incomum ou suspeito. No dia 21 de novembro, isso acabou dando resultado, pois não muito tempo depois, um morador de Holloway se apresentou. O morador disse à polícia que se lembrava de ter visto outro homem correndo, com sua namorada asiática ao lado. O homem citado era morador local, conhecia bem a região e instalou várias câmeras de segurança fora da casa, mas nenhuma dentro. Um dos hobbies dele era queimar madeira. Ele estava solteiro desde que sua parceira o deixou. E pelo que dizem, ele parecia ter uma preferência por mulheres asiáticas, já que procurava exclusivamente por elas em sites de namoro. A namorada tailandesa dele e a filha foram para a Bélgica com eles. Ninguém os via desde então, e ele já não estava no país, aparentemente fugiu para a Tailândia. Havia vários sinais de alerta sobre esse incidente. Essas informações foram compartilhadas com um juiz e, após ouvir todas as evidências, a polícia logo entrou na casa desse homem. Eles reviraram a casa dele e verificaram os ralos da pia para ver se restava algum vestígio de sangue ou DNA. Apesar de todos os esforços, não parecia haver sinais de qualquer atividade criminosa e nenhum agente de limpeza foi detectado. Então, o assassinato provavelmente aconteceu em outro lugar. Até agora, a polícia belga apenas informou os colegas tailandeses e aguardou. Não demorou muito para eles receberem uma resposta. A polícia tailandesa encontrou o homem, sua namorada e a filha dela, todos vivos e aproveitando férias divertidas. Ele teve vários comportamentos estranhos que, por coincidência, o implicaram, incluindo férias em um momento inoportuno. Eles também investigaram rapidamente um homem de Menon, cuja namorada nepalesa estava desaparecida há algum tempo. Mas, felizmente, ela também foi descartada como vítima. Com a absolvição desses homens, a polícia perdeu a única pista e voltou à estaca zero. A polícia mais uma vez republicou todos os avisos em 2 de maio de 2018, mas ninguém se apresentou naquela época. Esse assassinato estava rapidamente se tornando um caso arquivado, e a vítima de homicídio aparentemente continuaria sendo uma desconhecida por um futuro próximo. Em 13 de agosto de 2018, a Embaixada do Vietnã entrou em contato com a polícia na capital da Bélgica, Bruxelas. Eles ligaram após receberem uma carta de um homem no Vietnã.
Ele disse que não tinha tido contato com sua filha Wen Tizan, de 28 anos, desde 21 de novembro de 2016. Nguyen nasceu em uma família modesta com 6 filhos e, por ser a mais talentosa academicamente, seus pais concentraram nela a maior parte dos esforços. Eles investiram pesado na educação dela, chegando até a fazer vários empréstimos para financiar seus estudos. Eventualmente, eles conseguiram juntar dinheiro suficiente para financiar uma viagem para Nagoya, no Japão, para que ela pudesse estudar no exterior. Enquanto estava no Japão, ela estudou administração e contabilidade, depois design de interiores e, por fim, bioengenharia. Mas administrar os estudos era difícil por causa de como a vida no Japão era muito mais cara do que no Vietnã. Ela teve que trabalhar em vários empregos, como camareira em um hotel, garçonete em um restaurante e também em um supermercado. Ela também precisava pedir regularmente que seus pais transferissem dinheiro para ela, dinheiro que ela deveria devolver depois. Eventualmente, ela encontrou uma agência que apoia a diáspora vietnamita no Japão, e ela achou que isso poderia ajudá-la a conciliar o trabalho, a situação financeira e os estudos. Ao mesmo tempo, ela conheceu um homem belga que estava no Japão, e os dois realmente se deram muito bem, continuando a conversar mesmo depois que ele deixou o Japão para voltar para a Bélgica. Seus pais, quando souberam, não aprovaram esse relacionamento e queriam que ela encontrasse um namorado mais próximo de casa. Após seu desaparecimento, a polícia vietnamita não fez uma investigação exaustiva sobre o caso. Assim que ouviram falar desse misterioso homem belga, concluíram que ela saiu do país por vontade própria e encerraram a investigação ali mesmo. Curiosamente, disseram que, mesmo sem ir à Bélgica, ela continuaria no Japão. No fim, não havia nada que eles pudessem fazer. O pai de Wen ficou tentando investigar e procurar sua filha desaparecida sozinho, chegando a postar anúncios e avisos no Facebook, inclusive nas comunidades vietnamitas no Japão e na Bélgica. Mas ele ficou 2 anos sem pistas concretas. Ele esgotou todas as pistas possíveis enquanto procurava no Vietnã. Então ele lembrou que ela conheceu um belga no Japão e, de volta ao Vietnã, conversava com um belga pela internet. Desesperado por informações, ele resolveu contatar a embaixada do Vietnã em Bruxelas, na remota possibilidade de que eles pudessem obrigar a polícia local a verificar se ela estava no país. A embaixada foi informada sobre o corpo encontrado em Halloway, e então esse detalhe e informação foram repassados para a polícia vietnamita. A polícia vietnamita, então, coletou amostras de DNA da família de Nguyen. Também entregaram à polícia um celular que Nguyen levou ao Vietnã. O telefone e as amostras foram colocados em uma mala diplomática lacrada e enviados de avião do Vietnã para a Bélgica. Como dito antes, a Bélgica ainda não possuía banco de dados de DNA. E de acordo com uma fonte, essa foi a primeira vez na história da Bélgica que amostras de DNA de uma pessoa desaparecida foram usadas para resolver um caso. Os especialistas em DNA descobriram que as amostras da família de Nguyen correspondiam a Jane Doe de Halloway. Com a vítima identificada, era hora de encontrar seu assassino. Foi uma atitude rápida da parte do pai de Nguyen enviar o telefone para a Bélgica. Eles analisaram o conteúdo e encontraram uma conversa que ela teve com os pais, que incluía fotos do namorado belga dela. Mensagens extraídas do telefone dela foram escritas por um homem na Bélgica que a pressionava a voar para lá. Nas semanas antes do assassinato, o pai de Evan Nguyen recebeu mensagem de um número belga. Deixe sua filha vir para a Bélgica. As passagens já foram pagas. Eu vou cuidar bem dela. Seria um desperdício de dinheiro se ela não viesse. O passaporte e o registro geral do homem também eram visíveis, mas havia um problema. O nome do homem supostamente era João Rosier. Porém, o registro geral trazia o nome com 2 S, não 1, uma inconsistência. Os números do cartão no passaporte também eram falsos. A única coisa que combinava era a foto. Nguyen passou ao amigo contatos de conhecidos, incluindo um telefone da Bélgica. A polícia ligou e o número ainda estava ativo. O principal problema era que não se tratava de um número de celular pessoal, mas sim de um número de uma empresa em Menen que empregava 444 pessoas.
A polícia obteve uma lista de todos os funcionários e os verificou sistematicamente. Eventualmente, eles chegaram ao John Vanderleish, de 29 anos, e ele era exatamente igual ao homem na foto do celular de Nguyen e na foto do passaporte. John tinha uma namorada que conheceu em 2009 e foi morar com ela em 2013. O filho deles nasceu em 27 de outubro de 2016. John nasceu em 1989 em Zona Beach e estudou para ser eletricista, mas não concluiu os estudos. Ele não terminou os estudos porque conseguiu um emprego bem pago, que também exigia que ele viajasse para o México, Itália, Bulgária e, mais importante ainda, para a Ásia, especialmente o Japão. Apesar de às vezes ser verbalmente agressivo, John foi descrito pela namorada como um homem legal e gentil. Houve só um caso em que ele a estapeou, mas parou quando ela ameaçou sair. Ele deveria repetir isso algum dia? Nos dias que se seguiram, John parecia realmente arrependido por aquele incidente. A namorada disse que John usava o celular quase sempre que ela o via, mas sempre achou que ele falava com clientes. Ela disse que ele era reservado, modesto e nunca se preocupou com infidelidade nas viagens dele ao exterior. Mal sabia ela. John foi ao Japão em maio de 2016 e conheceu ninguém em um site de namoro. No início, eles tiveram conversas normais sobre seus interesses, mas logo transformaram as conversas em algo de natureza sexual. Na verdade, John enviou várias mensagens perguntando se poderiam fazer sexo. Eventualmente, os dois se encontraram em um hotel para um encontro e depois tiveram relações sexuais consensuais. No dia 8 de novembro de 2018, a polícia decidiu que era hora de prender John. Eles sabiam que ele ia trabalhar cedo pela manhã, então o abordaram do lado de fora de sua casa, mas longe o suficiente para que sua família não presenciasse. Eles montaram uma blitz falsa de dirigir sob influência. Eles pediram que John saísse do veículo e o levaram até a traseira de uma van da polícia, onde afirmaram estar os equipamentos e testes do bafômetro. Assim que entrou na van, as portas foram fechadas atrás dele enquanto os policiais o algemavam e o prendiam pelo assassinato premeditado de Nguyen Thi Danh. A prisão ocorreu poucos dias antes do casamento arranjado de John e sua namorada. A reação de John à prisão foi de indiferença. Ele foi descrito como apático e não parecia estar muito surpreso. O plano da polícia belga de proteger a namorada dele para que não visse a prisão de John foi tão eficaz que teve efeito contrário. Ela se preocupou quando John não avisou que chegou em segurança. Quando a polícia chegou para fazer uma busca, ela viu que um policial segurava uma pasta com a inscrição assassinato premeditado. E como ela nunca tinha ouvido falar de Nguyen, só podia supor que John havia sido assassinado e ficou inconsolável. Eventualmente, a polícia informou a ela que ele era o suspeito e não a vítima, o que deve ter sido muito difícil para ela assimilar. Inicialmente, John negou o envolvimento e só admitiu conhecer Nguyen. Mesmo assim, os detetives continuaram os interrogatórios e depois de 2 horas e meia, ele confessou e admitiu isso. O outro celular de Nguyen e o tablet dela foram enterrados e escondidos sob a banheira dele, pouco antes da instalação. A polícia logo encontrou ambos em um canto sob a banheira. Em ambos os dispositivos, havia mais de 9.000 mensagens de teor sexual que foram escritas e trocadas entre os dois. E incluía até mesmo John falando desse jeito enquanto seu filho estava nascendo. John também mentiu sobre seu nome e endereço para Nguyen, para que ela não o procurasse e visse fotos de sua namorada e filho em sua conta do Facebook. John não achava que esse ato de engano duraria, porém, e que em breve Nguyen provavelmente descobriria sua verdadeira identidade. John então acreditou que, para preservar sua reputação e também sua família, ele precisava atrair Nguyen para a Bélgica e matá-la. John passou a pressioná-la insistentemente para que tirasse uma folga dos estudos e o visitasse na Bélgica, incluindo o envio de 139 mensagens por ele. Ela não sabia que John planejava matá-la nessa viagem para esconder seu caso extraconjugal. Toda vez que Englen hesitava e demonstrava relutância, John sempre mencionava ter filhos com ela, algo que ela realmente queria fazer com ele. John não achava que esse plano valia a pena gastar o próprio dinheiro, então ele obrigou Englen a pagar por tudo.
Isso fez com que ela tivesse que pegar vários empréstimos só para financiar sua viagem para a Bélgica. Ela primeiro desembarcou em Helsinki, na Finlândia, e depois pegou um voo de conexão para Amsterdã, na Holanda. Por fim, ela pagou por uma passagem e embarcou em um trem para Kortrijk, na Bélgica, onde não tinha acomodação nem hotel reservado. Depois que o trem dela chegou, ela esperava que João estivesse pronto para buscá-la. João, mesmo livre, não teve pressa e preferiu ficar em casa. Quando ele finalmente se deu ao trabalho de aparecer, Englen estava muito insatisfeita com o tempo que teve que esperar em um país estrangeiro onde nunca tinha pisado antes. Assim que entraram no carro, João viu Nguyen no celular e rapidamente o tomou dele. Isso levou a uma discussão antes de João finalmente explicar que ela não poderia ficar ou tirar fotos e vídeos da viagem dela à Bélgica por causa da namorada e do filho dele. Nem preciso dizer que Englen se sentiu muito traída ao ouvir isso. Deu um tapa em João e ameaçou expor o caso. João fez o que sempre planejou, apenas um pouco antes do previsto. Ele começou a espancá-la, especialmente no rosto, o que resultou em várias fraturas em suas feições faciais. Eventualmente, Englen foi espancada até perder a consciência. João então dirigiu até um lugar mais isolado. Quando chegaram lá, ele parou o carro e cobriu a boca e o nariz dela com a mão por aproximadamente 45 segundos até que ela sucumbiu à asfixia. Ele então voltou para casa com o corpo dela ainda no carro, torcendo para que sua namorada não estivesse em casa. Ela estava em casa, mas não percebeu porque as persianas estavam fechadas e assistia televisão. Ele pegou um barril de plástico, solvente e alguns fósforos no galpão, colocou tudo no carro e então dirigiu até Holloway. Quando chegou lá, ele colocou o corpo no barril, cobriu com plástico, derramou solvente por cima e usou os fósforos para incendiar alguns jornais. João não ficou por perto e foi embora assim que o fogo foi aceso. João foi até um canal próximo e jogou as bolsas e a mochila de Nguyen, que foram levadas pela correnteza. Nunca mais foram recuperadas. João finalmente voltou para casa às 21h depois de ter ficado fora por 3 horas. João limpou o sangue do carro antes de entrar em casa. E uma vez dentro de casa, ele lavou suas roupas e destruiu o cartão de identificação de Nguyen, que foi rapidamente jogado em uma lixeira. Depois, ele ficou com a carteira dela, que jogou fora quando foi trabalhar no turno na manhã seguinte. Apenas alguns dias depois, John voltou atrás em sua declaração e afirmou que tudo não passou de um acidente pelo qual ele culpou sua namorada. Ele disse que queria traí-la, porque ela não o satisfazia oralmente com a frequência que ele gostaria. A lógica dele era que, se ela satisfizesse suas necessidades sexuais com mais frequência, ele não teria a traído. Se ele nunca tivesse traído, nunca teria conhecido Nguyen, e se nunca tivesse conhecido Nguyen, então não a teria matado. Portanto, ela deveria compartilhar parte da culpa. Dizem que isso foi a gota d'água para ela. Ela o visitou na prisão 3 vezes, tentando apoiá-lo, entender o motivo ou até provar sua inocência. Ouvir ele dizer isso a motivou a finalmente desistir de João e cortá-lo completamente de sua vida. O julgamento de João começou em 8 de janeiro de 2021 perante o Tribunal do Júri de Flandres Ocidental. E para o promotor que estava processando João, esse era, na verdade, o seu primeiro caso. No início do julgamento, os promotores tentaram descartar a defesa de insanidade antes que ela fosse apresentada. Apresentaram laudos psiquiátricos comprovando que João sabia que agia errado e não era psicopata. Ele estava ciente, mas ignorou isso para cometer o assassinato. João mostrou remorso no julgamento, mas poucos acreditaram nele. João negou premeditação. Ele disse: "Sou um garoto doce", e afirmou que a levou à Bélgica para lhe dar um futuro e melhores oportunidades de trabalho. Ele queria mostrar sua casa para ela. O juiz ficou incrédulo e perguntou se ele realmente arriscou tudo só para mostrar para sua amante as armadilhas turísticas locais. O promotor rebateu isso, dizendo ao tribunal que John aconselhou Nguyen a não comprar uma passagem de volta. Ele acabou admitindo que a trouxe para cá por causa do sexo. Como era difícil argumentar sobre a inocência de John, seu advogado simplesmente sugeriu uma sentença condicionada, ou liberdade condicional.
John foi questionado na delegacia após culpar a esposa por não satisfazê-lo oralmente. No tribunal, ele retirou a declaração e afirmou: "Minha esposa não tem culpa." A questão para o júri deliberar era se John agiu ou não com premeditação. No dia 14 de janeiro, o júri deu o veredito de culpado, mas decidiu no final que o assassinato não foi premeditado. Embora admitam que ele a atraiu para a Bélgica, consideraram que o assassinato em si foi muito aleatório e repentino para ter sido planejado. Além disso, John foi imprudente ao correr de um lugar a outro para reunir ferramentas para se livrar do corpo dela. Nguyen ainda estava no carro, então qualquer um poderia ter passado, olhado e visto seu corpo. Ficou claro que ele não sabia o que fazia. Parecia totalmente improvisado e só por sorte ninguém denunciou o incêndio, permitindo que o corpo ficasse um mês sem ser descoberto. Em 15 de janeiro de 2021, John van der Lugge foi condenado a 27 anos de prisão, um ano a menos do que o que a promotoria havia pedido. Ele pode ser elegível para a liberdade condicional a partir de novembro de 2027. Muitos na Bélgica aprovaram a sentença, mas a família de Englen, no Vietnã, ficou chocada e insatisfeita com a decisão. Aparentemente, a condenação de John foi como eles descobriram que a pena de morte não era universal. Eles esperavam a pena de morte, pois no Vietnã, seu país, ela existe, então presumiram que seria igual na Bélgica. Após a condenação, a ex-namorada de John disse não sentir culpa nem animosidade por Englen quando questionada sobre ela. Ela disse que, como Englen não sabia sobre ela, era uma vítima inocente e sem culpa, e que seria inútil odiá-la por namorar seu parceiro. As palavras exatas dela foram: "Eu não sinto nenhum ressentimento em relação àquela mulher. Sinto compaixão acima de tudo." Ela acreditou nas mentiras dele, ela não sabia de nada, e isso conclui o caso de hoje. Mais uma vez, obrigado ao Moondog 151 por cobrir esse caso e me deixar apresentá-lo. Muito obrigado por ouvir o The Crime Real. Se cuidem e até breve.